de número 1 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. A Julinha está chorando porque eu não falei dela. Essa é a verdade. Nessa noite também a minha esposa não acompanha, e minha filha também acompanha. Essa chorona aí, ela está chorando de alegria, irmãos. Mas vamos para o texto aqui, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante do livro de Isaías, e sabemos muito bem que esse livro, ele é um livro que está praticamente no meio da Bíblia Sagrada. É um livro muito conhecido, bem sabemos disso, e este livro ele está no Velho Testamento. Temos um total entendimento de que o Velho Testamento ele é separado em 4 partes. Sabemos muito bem que a primeira parte aqui é o Pentateuco, que são os primeiros 5 capítulos, 5 livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Sabemos também que a Bíblia no Velho Testamento contém os livros históricos. Os irmãos conhecem muito bem, inclusive hoje foi feita a leitura de um texto que a irmã Ana leu lá em 2 Reis, que é um livro histórico. Sabemos também que a Bíblia no Velho Testamento tem os livros poéticos, que também foi lido nessa noite, que são os livros que são salmos, eclesiastes e cantares. E também sabemos que, para finalizar esses 4 tipos de livros do Velho Testamento, tem os livros poéticos, os livros proféticos. E nós, nesta noite, estamos diante de um livro profético, que é o livro de Isaías. O livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós analisamos o livro de Isaías, nós começamos a olhar para esse personagem tão essencial. Esse personagem que é um profeta que é levantado para profetizar, para pregar mensagens que talvez nem todo mundo ia querer falar, nem todo mundo ia querer pronunciar. Quer um exemplo? Se a gente começar a verificar as histórias que contém, que Isaías ele está mencionado na Bíblia Sagrada, você vai ver que ele é conhecido como um profeta corajoso, porque pelo menos 2 vezes ele ministra uma mensagem de morte para reis. Ele vai para Senaqueribe, fala com o rei Senaqueribe e fala para ele assim: ó, Senaqueribe, você vai morrer. Senaqueribe, você vai morrer. Alguém vai chegar em um rei e falar para ele que ele iria morrer. É um profeta muito corajoso. Por isso que a gente conhece Isaías como um profeta corajoso. E por isso também existe uma segunda ocasião que acontece quando Isaías ele tem que ir até Ezequias, e aí ele fala para Ezequias bem assim: olha, Ezequias, você vai morrer, prepara a
alguém é maior ou menor. Isso tem a ver com alguém que escreveu mais e alguém que escreveu menos. Quando fala profeta menor é porque ele escreveu menos. E quando fala profetas maiores é porque escreveu muito mais. Isaías escreveu 66 capítulos. Então a gente sabe muito bem que ele é conhecido como profeta maior porque ele escreveu muito mais. Não somente ele, como Ezequiel, como Jeremias, como Isaías, que são conhecidos como profetas maiores. Mas Isaías ele recebe uma nomenclatura como príncipe dos profetas. Por quê? Porque em todas as escritas ele vai falar literalmente de Jesus. É só você observar o capítulo de número 53 de Isaías, que a gente lê pelo menos 12 vezes no ano. Por que 12 vezes no ano? Porque todas as vezes que tem Santa Ceia, você abre a sua Bíblia em Isaías 53, e aí vai falar: quem dará crédito à pregação? Quem deu crédito à pregação? A gente sempre lê isso daqui, por quê? Porque é um livro central de alguém que fala de Jesus, que fala daquele que morreu na cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meu coração enche de graça e de alegria. O Senhor, ele morreu na cruz, oh aleluia, mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou, e é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas, indo para o nosso texto, capítulo de número 6, e é válido também falar uma outra coisa que é caráter de informação. Como eu disse, Isaías, ele escreve 66 livros, 66 capítulos. E se você observar, a Bíblia também contém 66 livros. Quando você olha para o capítulo de número 6, que é o capítulo que a gente escolheu aqui, os irmãos escolheram para estar meditando, você vai ver um capítulo que é o chamado de Isaías. É o chamado de Isaías. Aí você olha para o livro de número 6 da Bíblia, é o chamado de quem? De Josué. É o chamado de Josué. Eu não estou fazendo misticismo aqui não, é porque os números se conectam. Se você observar do capítulo de número 6 até o capítulo de número 39, vai falar sobre arrependimento no livro de Isaías, vai falar sobre uma mensagem difícil, vai falar uma mensagem que Isaías ele tem que pregar, e é a mesma mensagem que a gente vê no decorrer do Velho Testamento inteiro. Porém, quando a gente chega no capítulo de número 40 de Isaías, você vai ver um capítulo de consolação. E aí você vê que qual é o livro de número 40 na Bíblia? É o livro de Mateus. Aí você pergunta: por que livro de Mateus? Porque é no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas que vai falar do seu mestre Jesus, que é o seu Consolador. Oh, aleluia! Oh, glória! Mas a gente vai voltar para o nosso texto. O capítulo de número 6 vai nos dizer assim, no primeiro verso: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Antes de chegar no capítulo de número 6, no versículo de número 1, e discorrer até o verso 8, a gente tem que entender que nos últimos capítulos, do primeiro até o 5, a gente vai ver um Isaías que aponta o dedo. A gente vai ver um Isaías que tem uma mensagem que só corta para lá. Ele vai pregar uma mensagem que só é ai das prostitutas, ai das pessoas que estão nas bebedices, ai dos alcoólatras, ai de quem está nas drogas. Ele está somente apontando. Isaías está esquecendo de uma coisa: o dedo que aponta para lá tem 3 apontados para ele. Ele se esquece que ele está apontando para o povo do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5. Mas aí ele vai ter essa visão. E aí o versículo de número 1 vai nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, que era um parente dele, por isso que ele tinha liberdade para falar com o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ele está tendo uma visão, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, esse rei Uzias, ele
deixando de forma bem clara: esses serafins, eles ficam acima de Deus. Para caráter de informação, serafim significa ardentes, quer dizer que eles ardem, contagiam. Aí observando isso, porque quando fala que eles estão acima de Deus, eles vão, a Bíblia vai nos dar os relatos por que que está. Eles dão a continuidade, não fala, ó, os serafins estavam acima dele, mas aí vai falar assim, ó, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, porque eles não estão na presença de Deus, ou acima de Deus, de qualquer jeito. Quando a Bíblia relata que as 2 asas vai cobrir o rosto, quer dizer que eles reconhecem a glória dele, então por isso que ele não pode nem olhar. Eles reconhecem a glória de Deus, por isso que eles nem vão olhar. Irmãos, nessa noite todo mundo está olhando para mim, todo mundo pode adorar o Senhor com os olhos bem abertos, mas aí eu te pergunto, o Deus que está dentro do seu coração, você consegue olhar? Da mesma forma que os serafins estão lá no céu, acima de Deus, adorando ao Senhor, você também está com a sua boca acima do seu coração. E quem que está dentro do seu coração? O Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Por isso você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para reconhecer que você não é nada, você é pequeno, nós somos limitados, mas nós temos um Deus que de tão grande consegue se fazer tão pequeno para caber no meu coração, e eu nem preciso olhar para ele, eu só preciso senti-lo e o adorá-lo. Eu reconheço que ele é digno. Eu reconheço que ele é digno. Eu reconheço que ele é digno de toda glória, de toda adoração. Aleluia! Por isso os serafins, eles não olham nem para a coroa do mestre. Aleluia! E a Bíblia dá continuidade dizendo que eles tampam os pés. Por quê? Porque é um símbolo de humildade. Na presença do Senhor a gente entra com humildade. Tá dando para entender porque quando você saiu da sua casa você estava muito bem vestido? Tá dando para entender que quando você saiu da sua casa, até antes, quando você estava no seu quarto, até um pouco antes do seu quarto, quando você entrou no banheiro, começou a passar o sabonete, limpou, lavou seu cabelo, se produziu para estar aqui, as meninas se maquiaram, se prepararam, colocaram a melhor roupa, colocou a roupa aqui na festividade, você se preparou todo para estar aqui nessa noite, porque é uma festividade, você se preparou, mas mesmo com toda essa sua elegância, quando você chegou aqui, você teve que ter um ato de humildade. Sabe qual foi? Reconhecer que Ele é meu Senhor. Eu vou ter que ajoelhar, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que mostrar que eu sou humilde. Como eu faço isso? Eu oro, eu me prostro na presença do Senhor. Está dando para entender o que os serafins estão fazendo lá no céu? A mesma coisa, tampando os pés, guardando os pés. Aleluia! E aí, os serafins eles não fazem somente isso, tampam os olhos e o rosto, eles não somente tampam os pés em forma de humildade, mas eles também voam com as outras 2 asas. Aí você deve estar perguntando, tá bom, pastor, o que tem a ver voar? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que esses serafins, esses seres que ardem, eles estão de prontidão para servir. Quer dizer que eles não ficam parados, eles não ficam esperando as coisas acontecerem, eles estão de prontidão. Eles começam a olhar a situação, começar as coisas e ver aonde eles precisam servir. Por isso que eles estão ali, ó, servindo, batendo as asas, servindo, estando de prontidão. É 2 asas tampando o rosto, e a boca não está fechada não, a boca está bem aberta, só está com o rosto tampado com as asas. Ele está com as outras 2 asas tampando os pés, e as outras 2 asas eles estão voando de prontidão. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu digo aqui que a boca deles não estão
mas irmãos, eu estou falando das 12 portas que tem lá no céu. Eu não estou falando de uma porta do tamanho dessa aqui, não. Eu não estou falando de uma porta do tamanho dessa na entrada, não. É muito grande, eu estou falando das portas do céu. Sabe o que é um gás? Um gás é o que segura essas portas. Se você analisar, lá no Egito, quando o povo de Israel estava ali sendo escravizado, e aí Deus ele entra com mão forte, e aí ele vai lá e manda as 10 pragas. Na última praga, olha isso aqui, não deixa nada tomar a sua atenção. Na última praga, o que vai acontecer? O primogênito ele vai ser morto. Aí a Bíblia nos diz, lá em Êxodo, que eles vão passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro. Aleluia! Só que os umbrais lá no Egito não é os mesmos que estão lá no céu, porque os que estão lá no céu é de ouro. Oh, aleluia! É lindo, é maravilhoso. Oh, glória! E a Bíblia está falando que enquanto os serafins clamam, esses umbrais se sacodem, eles se mexem. É como se fosse aquele momento em que está escrito lá em Atos capítulo de número 16, quando Paulo e Silas estão na cadeia e aí eles começam a orar e adorar. O que acontece no ambiente? O ambiente começa a tremer. O ambiente começa a tremer. Sabe por quê? Porque há adoração, há clamor, há adoração, há clamor. Oh, glória! Os umbrais não se tremer. Eu estou falando dos umbrais do céu. Eu não estou falando do terreno, eu estou falando dos umbrais do céu. Oh, glória! E a Bíblia vai nos dar continuidade dizendo: e a casa se encheu de fumaça. Porque depois que os umbrais das portas se moveram com uma voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. Mas irmãos, como nós estamos aqui, a mensagem, eu li que o século se encheu o templo. Não é isso? A comitiva encheu o templo. Só que agora está falando que a casa se encheu de fumaça. Aí você deve estar se perguntando: será que tem alguma diferença? Não. Não tem mais diferença. Casa e templo é a mesma coisa. E aí por isso que Paulo ele vai falar que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Porque nessa narrativa aqui está falando que a casa se encheu de fumaça. Então quer dizer que há uma fumaça literária. Quer dizer que é literal. Só que nessa noite você está vendo alguma fumaça aqui? A gente não está numa igreja church, nós não estamos numa comunidade. Nós não precisamos de colocar aqui luzes. Nós não precisamos de colocar fumaça saindo do púlpito para alegrar o coração. Não, porque quem alegra o coração é o Espírito Santo de Deus. Aí faz a gente entender. Você, nós somos templo do Espírito Santo e nós estamos cheios dessa fumaça. E quem que é a fumaça, irmãos? A fumaça é o próprio Deus, a presença. Glória, aleluia. Irmãos, olha isso daqui, para vocês terem uma ideia de presente derivado. Quando Êxodo, olha lá, Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 18, vamos finalizar. Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 18, vai nos dizer assim: quando Moisés, olha o que diz aqui, ó, e quando Moisés e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua, olha aqui, fumaça subia como fumaça de um forno, e
acontece o fato de cair a ficha. Depois que tem presença, a ficha cai. Depois que a presença se manifesta, a gente reconhece quem nós somos. Depois que a presença se manifesta, a gente começa a olhar para dentro de nós. A gente olha para nós, porque Isaías ele fez a mesma coisa. Ele começou a falar, não agora ai das prostitutas, não ai daquele outro, não. Ele fala assim, ai de mim. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a presença, ela mostra o que está de forma interna. Sabe aquela declaração que a gente fala, que a boca fala do que o coração está cheio? Ele está reconhecendo que o coração dele está poluído, por isso saem todas as coisas impuras da boca dele. Mas depois que ele reconhece tudo isso, depois que ele reconhece, aleluia, que é ele que é o único, que é ele que precisa melhorar, que é ele que precisa realmente estar vivendo uma vida de intimidade, que é ele que precisa viver uma vida de servidão na presença do Senhor, aí, aleluia, o Senhor ele não vai pedir agora que ele se comova ou que alguma outra coisa venha acontecer. Ele vai utilizar aquele ardente, aquele mesmo serafim. Ele vai tirar pelo menos um. Esse um serafim vai pegar uma brasa com uma tenaz e vai tocar aonde precisa ser tocado. Aleluia. Ele vai tocar o serafim, um serafim vai pegar a brasa. O Senhor está falando aqui nessa noite. Ele vai pegar a brasa e vai aonde é o seu ponto fraco. O seu ponto fraco. Ele não vai aonde é o seu ponto forte. E você sabe onde é o seu ponto forte. Ele vai no seu ponto fraco. É os lábios, é nos seus lábios. O seu ponto fraco é entrar no seu quarto e ficar o dia todo no celular ou no computador, jovem. É nesse ponto fraco que eu vou tocar. Eu estou passando a minha brasa. Estou passando a minha brasa. É no celular que está errando. É com o meu amor que está errando. Então eu vou passar a minha brasa. Sabe por que ele faz isso? Não é para queimar e machucar. É para queimar e cicatrizar. E o Senhor ele cuida disso. Olha para o seu ponto fraco aí, irmão. Olha para dentro de você. Jovem, olha para dentro de você e fala: Senhor, eu sei que eu preciso de melhorar algumas coisas. Eu sei que eu tenho alguns pontos fracos, Senhor, mas eu estou reconhecendo. E o fato de eu reconhecer e dizer, ai de mim, o Senhor vem no meu ponto fraco e passa a sua brasa sobre a minha vida. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. E para finalizar, nós vamos finalizar o texto que vocês escolheram. Porque depois disso tudo, porque irmão, é só depois que vem a brasa que o Senhor ele vem com a declaração. É só depois que vem a brasa, e a brasa ela purifica, a brasa ela purifica, ela limpa, ela muda, ela transforma, ela revigora, ela vai mover. Como olha, depois que tudo isso acontece, a gente vai ver a expressão, uma das expressões mais lindas. Irmãos, eu não estou falando que foi somente Deus que declarou isso daqui no versículo de número 8. Não. Não é somente o Espírito
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui você vai ver uma pergunta no plural. É o nosso Deus poderoso, Jeová, o Nissi, ele dizendo: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha o que Isaías diz, que dizia: a quem enviarei? E a quem de ir por nós? Plural. Ele está falando plural, é os três, Pai, Filho e Espírito Santo, falando, declamando, questionando. E ele não está sendo direto com Isaías. Não, ele não falou, não é para você, Isaías. Ele está falando aqui nessa noite é para todos. Aleluia. Eu não sei quem é que vai tomar a mesma iniciativa